com vocês? A paz e a alegria do Senhor. Hoje eu quero falar sobre uma expressão muito conhecida e antiga também, que é Maria vai com as outras. Com certeza você já ouviu falar essa expressão. E o que é que significa Maria vai com as outras? Significa aquela pessoa que vai sempre na onda dos outros, que vai sempre na ideia dos outros, ao invés de ser influenciado pelo Espírito Santo, é aquele que é influenciado pela maioria das pessoas. Você tem sido quem? Aquele que é influenciado pelo Espírito Santo ou a Maria vai com as outras? Olha só que em Êxodo 23, versículo 2, o Senhor fala conosco. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Olha só, o Senhor está nos ensinando a não nos levar pela maioria na prática do mal. Nós precisamos nos posicionar como cristão. Nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo e não pela maioria. O problema nosso é que muitas vezes nós somos influenciados pela maioria. Isso nós vemos muitas vezes no Facebook, nas nossas redes sociais, onde quando um começa a se manifestar por tal coisa e a gente vê uma multidão falando a mesma coisa, porque muitas vezes são influenciados pela maioria. E aí me faz lembrar de um momento que a Bíblia nos relata, que é a crucificação de Jesus. Nós vimos no decorrer da história de Jesus que ele sempre andava com multidão ia atrás dele. E essa mesma multidão ali, eles gritam bem alto: crucifica-o Jesus e liberte Barrabás. Olha só, aquela multidão, elas foram Maria vai com as outras, elas foram influenciadas pelos religiosos da época e influenciados uns aos outros. E no meio daquela multidão, nós vemos os discípulos, aqueles que caminhavam lado a lado com Jesus, que não se posicionaram, não tiveram um posicionamento, mas sim se deixaram levar pela multidão. Nós vemos isso claramente na vida de Pedro, quando ele nega Cristo. Quando procuram ele diz que nem o conhecia. Isso é tão sério, meus queridos, porque quando nós nos tornamos uma Maria vai com as outras, nós desagradamos ao Senhor, porque muitas vezes nós vamos na onda da multidão e fazemos coisas que Deus não se agrada. E aí a gente percebe que muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias e até mesmo pelo medo para fazer coisas que não é aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, porque nós deixamos ser levados pela maioria. Nós deixamos ser a Maria vai com os outros, ou a Maria vai com medo, ou a Maria vai com as circunstâncias, né? Nós precisamos ser influenciados não pelas circunstâncias, não pelo medo e nem pelas pessoas, nem pela maioria, mas precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo. Mas para isso é preciso uma intimidade com Ele, é preciso realmente um relacionamento cotidiano com Ele, algo que seja diário, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo com nitidez. E é preciso a gente não perder as oportunidades que nós temos de estar mais próximo do Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, fique atento àquilo que o Senhor fale e seja influenciado pelo Espírito Santo e não pela maioria. Porque, como dizem aí, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Nós vemos isso certamente na crucificação de Jesus. Com certeza, gritando, crucifica-o, solte Barrabás, não era a voz de Deus. E aí, você tem sido uma Maria vai com as outras? Ou você tem sido influenciado pelo Espírito Santo? Fica aí com um grande beijo meu e até o nosso próximo devocional. Até mais!